obesidade infantil, assunto seríssimo que hoje o Dr. Roberto Navarro vem trazer para o programa. Tudo bom, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer é sempre meu. Já agradeço, olha, vou dizer uma coisa para vocês. O Dr. Roberto, ele tem um carinho com Você Bonita, que é algo assim que a gente fica muito feliz. Eu sei que você faz isso de coração. Essa ilustração maravilhosa que ele preparou, que ele criou, que ele ficou pensando como eu vou falar da obesidade infantil, tá tudo aqui e aqui. Então, já te agradeço. Imagina. Muito legal poder trazer para o nosso público essa experiência e poder visualizar. Eu acho que isso é o que faz com que as pessoas entendam realmente o assunto. A consciência aumenta, né? Quando você visualiza o que está acontecendo. Doutor, vamos lá. Obesidade infantil, seríssimo, gravíssimo, e o negócio está feio, né? Está feio. Nas últimas 3 décadas houve um aumento de pelo menos 1.000 a 1.200% de crianças com sobrepeso, peso acima do ideal, e obesidade. A obesidade aumentou em pelo menos 5 a 6 vezes. Tá. Tanto entre crianças de 5 a 9 anos, como crianças maiores de 10 até 19 anos de idade. Uau, muita coisa. Você acha, doutor, que isso tem acontecido por falta de exemplo dos pais, por falta de hábitos saudáveis de casa? Sem dúvida também. A gente não pode delegar só para os outros, né, a educação alimentar. Até porque a gente tem uma oferta, né? As crianças olham hoje nas propagandas, né? E querem comer aquilo que a televisão diz que é para comer. É lógico que um pouquinho pode, não é o pouquinho não, é a repetitividade, né? Tá. Quando começa a ficar frequente. E a criança tem que ser educada pelos pais em casa, sem dúvida. É o exemplo dos pais que a criança vai levar em consideração. E quanto mais cedo você desperta o sabor do doce e da gordura, e isso tem estudos mostrando, né, que tanto o açúcar quanto a gordura, elas estimulam a área do cérebro que dá uma sensação de prazer muito grande. E é lógico que o cérebro te induz a repetir esse prazer. Entendi. Né? Então, se você evitar o excesso de açúcar, de gordura e o sódio também, o sal está preocupante. Também você já consegue isso com uma alimentação saudável e de vez em quando errar não tem problema. As crianças já se achavam que as doenças que iam ocorrer no adulto, o infarto, o diabetes, o derrame cerebral, a pressão alta, era para preocupar só quando estava adulto. Não, a obesidade infantil aumenta a incidência. A criança obesa provavelmente vai se tornar um adulto com pressão alta. Já estão desenvolvendo na infância. Isso que está preocupando a classe médica. Já existem crianças com hipertensão arterial, crianças com síndrome metabólica, que é a alteração dos níveis de glicose, de insulina, de colesterol, que antes se encontrava só nos adultos, né? Meu Deus. Então a coisa tá realmente precisa ser vista com mais carinho. Agora, o que você trouxe hoje é o que vai mostrar realmente. Em casa, você vai conseguir se identificar. Se você é mãe, você vai pensar, acho que é aqui que eu estou errando. Essa é a ideia. O que você trouxe? Mostra tudo. O que eu fiz, Carol? Porque, apresenta isso aqui pra gente que está muito bacana. O que eu tenho que mostrar? Assim, lógico, quanto uma criança vai comer em calorias. Né? É lógico que isso é calculado por faixa etária e o nível de atividade física. Tá? Então, tem umas tabelinhas que a gente tem que consultar para isso. Mas eu trouxe um exemplo de uma criança entre 9 e 13 anos. Tá? Tanto seja homem ou mulher. E com um nível de atividade física baixo, sedentário. Tá? Então, para essa criança, ela deveria ingerir no máximo 1.700 calorias. 1.700. Tá? Uma criança sedentária entre 9 e 13 anos. Dessas 1.700 calorias que eu coloquei aqui, ó, vamos ver se o câmera consegue pegar. Total de calorias, então, para uma criança sedentária de 9 a 13 anos. A 13 anos, tá? 1.700 calorias. Disso, quanto ela poderia comer de gordura saturada? Porque qual que é a preocupação? O excesso de gordura saturada, o excesso de sódio e o excesso de açúcar. É aí que estão os vilões, tá? Essa tríade que está atrapalhando muito. Então, ela pode comer no máximo até 7% a 10% do total de calorias pode ser de gordura saturada. Eu fiz uma conta e daria mais ou menos 20 gramas de gordura saturada. Para visualizar, eu trouxe esse copinho, ó. Essa seria a quantidade de gordura saturada num dia. Eu trouxe um óleozinho para representar a gordura saturada. Tá? O açúcar refinado, até 10%, o açúcar mesmo, o açúcar refinado, o açúcar branco, até 10% do total das calorias pode ser na forma de açúcar branco, é a recomendação da OMS hoje para crianças. 40 gramas. Isso daria 40 gramas. Quanto daria seria, então? Mais ou menos um copinho, tá? No máximo isso aqui por dia. Tá? Perfeito. Tá, vamos lá. Vocês vão ver agora na comida quanto tem em cada coisa, né, doutor? E o sódio, né? O sódio também, que é um vilãozinho da história. Eu fiz uma média de qual seria a recomendação para criança entre 9 e 13 anos, até 2.000 miligramas em média de sódio. Daria mais ou menos essa quantidade aqui. Essa quantidade desse copinho. Bem pouquinho. Tá? Ok. Então vamos lá. Eu acho que tá
super adequado e razoável. Dá para seguir isso aqui numa boa. Tranquilo, né? Tranquilo. Não tem nada de sacrifício seguir essa sua meta. Então vamos começar aqui, Carol. Vamos pegar um exemplo de café da manhã. Ok. Tá? Aqui eu peguei um café da manhã tradicional. Peguei bisnaguinha. Certo. Tá? Com aquele cremezinho de chocolate que eu sei que é uma delícia, mas deveria ser só no fim de semana que a gente liberaria. Hoje as crianças estão comendo no dia a dia. É verdade. Aquela pastinha de avelã deliciosa, mas ela tem uma quantidade de açúcar grande. E um achocolatado que a criançada gosta de um achocolatado. Linha pronta, tá. Tá. A quantidade de açúcar aqui, a quantidade de gordura está aqui e a quantidade de sódio está aqui. Tá aqui. Isso só no café da manhã. No café da manhã, eu fiz um exemplo tranquilo, saudável. Isso aqui não está tão tétrico assim, tá? Tá. Porque eu fiz uma quantidade que a quantidade de açúcar é um pouquinho menor, de sódio menor. Eu coloquei aqui um exemplo de um pão integral. Tá? Hoje a indústria faz um pão palatável, né? Que não fica aquele, não é aquele pão integral de 20 anos atrás que era duro. É Hoje, verdade, pelo menos metade da farinha. É uma delícia, eu acho mais gostoso do que padrão. Até 20, 30% da farinha pode ser tradicional, pode ser substituído pela farinha integral. Tá. Então você tem aqui um pãozinho, 2 fatias de pão integral com um pouquinho de requeijão, tá? Um achocolatado tradicional, tá? Um leite com achocolatado e uma frutinha, tá? Perfeito. É um café da manhã muito bacaninha também. A quantidade de açúcar está aqui, a quantidade de óleo, de gordura está aqui e de sódio está aqui. A princípio eu não vou comparar porque parece igual. Agora vamos dar uma olhada nesse exemplo. Eu trouxe 2 exemplos aqui gritantes de lanche intermediário. Então vou fazer o seguinte, doutor, vamos segurar. Segura. Eu vou dar um recadinho e já volto. Tá legal. Tá? Segura. Porque a gente vai mostrar as comparações para você aí de casa, não só entender essa quantidade de açúcar, de sódio e de gordura que tem na refeição, porque tudo está camuflado. Eu adorei a sua maneira de explicar. Colocando aqui no copinho, você consegue ver o quanto de açúcar tem aqui. Isso. Porque quando você olha para o pão, você fala, mas cadê o açúcar do pão? Exatamente. Não é verdade? A gente não vê, e aí está o erro. E isso pode ajudar não só a melhorar a obesidade infantil, mas também a saúde geral. A saúde dos adultos, não é verdade? Estávamos mostrando aqui algumas comparações. Isso aqui está muito legal. O dia a dia. Vamos para essa parte aqui? Eu peguei o exemplo do que as crianças vêm fazendo no dia a dia e o que poderia ser feito. Perfeito. Né? E deixa o fim de semana liberado para a criança comer. Fim de semana é legal, né? Bem, fim de semana vamos ser felizes. Vai curtir um pouquinho. Tá. O lanche da manhã. É muito comum hoje as crianças estarem comendo na escola, às vezes, o hambúrguer com queijo, né? Um refrigerante e algumas balinhas. Tá? Isso aqui dá em açúcar, isso. E você foi legal nas balinhas. Tá, fui legal nas balinhas. Coloquei só 3 ou 4 pequenininhos. Dá isso de açúcar. Agora vamos fazer uma comparação, Carol. Eu vou pegar o exemplo que não seria tão difícil, né? Então, por exemplo, uma aguinha de coco, tá? Que não precisa ser isso aqui. Esse aqui é lúdico, eu trouxe só para mostrar aqui em casa. Você pode cortar de um jeito para a criança se interessar. Tem aqui uma frutinha descascada e umas torradinhas com geleia, tá? A quantidade de açúcar diferente de um e de outro, tá? Do meu lado direito, seu câmera, esse é o exemplo, tá? Tem praticamente, deixa eu mostrar aqui. Tem praticamente... Nossa, gente, olha a diferença. Tem quase 4 vezes mais açúcar aqui, tá? Vamos pegar a gordura saturada. Mesmo exemplo, do bom e do ruim. Olha. Tá? Olha a diferença. Olha o hambúrguer. Tá? Um aqui está quase vazio. Isso aqui representa a gordura saturada. Presta atenção que tem de gordura nesse hambúrguer, gente. Sódio, praticamente 3 vezes mais, se for mostrar aqui para o câmera. Mais ou menos 3 vezes mais, tá? O sódio também é E isso vai se repetindo, Carol. Se a gente pegar aqui o almoço, num almoço tradicional, assim, que as crianças adoram, que é o arrozinho branco, aquele nuggetzinhos frito com ketchup em cima e mais um copinho de suco com bastante açúcar. E aqui o exemplo que eu coloquei como poderia ser interessante, o mesmo arroz, tudo bem, mas aqui tem... Isso aqui é interessante para as mães aprenderem a fazer. Na hora de fazer algo que seja milanesa, não coloca aí frita não, você coloca uma farinha integral com um pouco de aveia e o ovo, passa com aveia e coloca para assar. Põe no forno. Tá, põe no forno. Fica uma carne, aqui tá um franguinho, a milanesa, mas com aveia e com farinha integral. Já é funcional, né? A salada tem que ter, a gente tem que ensinar as crianças a comer, elas não gostam de cor, faz de um jeito lúdico, de qualquer forma tem que inserir na vida da criança um pouquinho da folha verde, um pouquinho do tomate, um pouquinho da cenoura, porque aí é importante, existem minerais importantes aí. Uma porçãozinha de feijão, um suquinho natural e uma sobremesa, ao invés do sorvete, que eu coloquei o sorvete aqui, né, para o exemplo que é muito frequente, eu coloquei aqui uma gelatina que você faz em casa com agar-agar,
Né? Aliás, se quem quiser pegar essas dicas de receita, tem no meu site Pé da Cozinha. O Pé da Cozinha, que a gente fala sempre aqui. www.pedacozinha.com.br. Todas as receitas tem várias dicas de receitas saudáveis para crianças, tá? Para poder aprender a fazer coisas saudáveis. Olha que gracinha, esse pudim deve estar uma delícia, feito com suco natural e com agar-agar, que a gente sabe que é muito mais saudável. A diferença de açúcar, olha isso. Nossa, tá? Isso é um crime. A diferença de açúcar de um para o outro. Esse do exemplo que eu falei lá do sorvete, tá? E esse aqui o exemplo do outro prato que eu falei. Tem quase 4 vezes mais açúcar. Nossa. Né? E aí vai, gordura mais ou menos parecido, tá? Olha lá. Gordura também quase 3 vezes mais. Tá, e aí vai, Carol, se a gente pegar aqui um lanche da tarde, vamos ver o lanchinho da tarde. Bom, vamos ver o lanchinho da tarde. Isso aqui, não é que a gente está falando, vocês estão exagerando. Não, no consultório o doutor tem exatamente a gente tem visto essa revelação. Isso com muita frequência, com muita frequência. Aqui o lanchezinho da tarde, né, que também é muito frequente, a batatinha frita, né, em pacote. Essa batatinha pronta às vezes frita, não sei se elas, a quantidade de sódio, né, que não é muito bacana. Tá. Tem a bolachinha recheada, tem o refrigerante, tá? E aqui é o exemplo que é muito frequente e aqui o exemplo do que poderia ser feito. Um iogurtezinho, tudo bem, não é tão problemático. Uma frutinha picada. Eu trouxe aqui uns biscoitinhos feitos com arroz, muito interessante. Olha que legal. Um valor calórico baixíssimo e é gostoso. Olha que bacana. Tá? Ao invés das bolachas. As bolachinhas recheadas, né? Você pode tentar... Deixa a bolacha recheada para o fim de semana, não precisa proibir, só educa, né? É verdade, não precisa proibir, precisa educar. Pode. Né? De vez em quando pode. Verdade. A diferença de açúcar aqui, ó, brutal. Esse é brutal, cara. Olha o tanto de açúcar desse e o tanto de açúcar desse. Olha lá, vamos lá. Olha isso. Olha aqui, a diferença Agora você está entendendo por que seu filho está engordando? E aí vai. Deixa eu fazer uma perguntinha, doutor. É da Carol. Ela está perguntando se ela pode dar leite de soja para bebê de 1 ano, porque ela tem refluxo. Um beijo para você, viu, Carol? Olha, existem leites modificados para criança que tem intolerância ao leite, mas ele é todo feito baseado em princípios mais científicos. É uma preparação à base de soja que equilibra o valor de sódio, de vitaminas, minerais importantes. Entendi. Tá? Ela precisa conversar com o pediatra da criança para saber qual é que pode, tá? Vou aproveitar e fazer uma pergunta rapidinha da Dilza. Dilza, um beijo pra você. A filha dela tem 8 anos, não gosta de comer feijão. Ela pergunta se é normal, o que dá pra fazer pra inserir o feijão na alimentação, ou se tem alguma coisa que a gente pode adaptar, né? Que pode ser entrar no lugar do feijão. O feijão é uma leguminosa, né? Que o grupo que substitui seria ervilha, grão de bico, a própria soja, né? Aí é tentar usar maneiras mais lúdicas, né? Misturar com algumas verdurinhas, até para dar um pouquinho mais de cor, ficar com alguns alimentos à mostra ali. Às vezes a criança ela não gosta da cor do alimento, né? E da consistência, né? O feijão um pouco marrom, uma consistência às vezes que não é muito interessante, mas não tem como. Chega uma hora, Carol, que você tem que tentar educar mesmo. É assim, então não vou substituir por uma besteira, porque não come o feijão, mas chupa uma bala. Tem que ter um pouco também de perseverança, porque senão as crianças não vão... E aqui o jantar, deixa eu só te mostrar o final, Carol. Vamos só mostrar o final para a gente encerrar a pauta, para vocês verem o que acontece no final do mês. Aqui um jantar eu coloquei aqueles macarrão instantâneo, com ketchup, com chocolate. Salsicha. Ali poderia ser feito um hamburguinho caseiro, tudo bem. A cara da o total de calorias de um dia errado, 4.600, deveria ser 1.700. Nossa Senhora. O total de gordura saturada, 60 gramas, deveria ser 20, 3 vezes mais. O total do dia que não está bacana, de açúcar, 320 gramas, deveria ser 40, 8 vezes mais. Sódio, 6.000 miligramas ao invés de 2.000 miligramas, 3 vezes mais. O total do prejuízo no mês, Carol. Olha isso. Total de prejuízo aqui, o tanto de sódio que a criança está ingerindo a mais, vamos lá, ó, aqui no mês. Olha isso. Tá? O tanto que está ingerindo a mais de gordura. Tá? Nossa, olha, gente, o vidro é maior e ele já está mais alto. Do mês. E o excesso de açúcar do lado da Carol. Olha aqui. Se quiserem pegar ali, são 7 quilos a mais de açúcar por mês. Presta atenção o que acontece todos os dias na nossa casa, né? Na casa de muita gente que está assistindo aí o programa. E sem querer, isso não é... As mães, eu acho que, claro, nunca vão fazer isso. De propósito. De propósito, mas não vem problema. Um nuggetzinho, não tem problema. Se for de vez em quando, Carol, tudo bem. O problema é o hábito. É o habitual que está trazendo o problema. O habitual, o que era exceção virou regra, né?
Doutor Roberto. Os médicos aí e os pediatras também, né? Os nutrólogos, para poder fazer exames. É verdade. Precisa avaliar. E eu só posso dizer, parabéns, que maneira maravilhosa de ilustrar, mostrando a quantidade de açúcar, de óleo, né, da gordura e de sal que tem em cada refeição, de uma maneira muito simples, tá aí, ó, na nossa cara, só que às vezes a gente não consegue ver. Obrigada mais uma vez, só posso te agradecer, volte sempre. Vocês sabem que o Dr. Roberto Navarro é nutrólogo e clínico geral e está de 15 em 15 dias, sempre às segundas-feiras, aqui no nosso Você Bonita. Se você quiser, você pode entrar no site também, o site dele é muito bacana, robertonavarro.com.br, e as receitinhas estão no pedacozinha.com.br, inclusive essa receitinha aqui muito deliciosa, muito bacana. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns, Carol. mais uma vez, Obrigado. Arrasou. A partir de agora, todo mundo ligado na alimentação da criançada. Sem dúvida. Beijo, até, obrigada. Até mais.